Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje estamos começando mais um programa da Tria, né? Meu nome é Luan, estou aqui com a minha parceira de programa, a Josi. E hoje a gente tem um convidado extremamente especial, é uma honra ter aqui. Seja bem-vindo, Francisco De Bastiani. Muito obrigado. E uma honra é minha. O Chico é um terapeuta que tem um olhar mais para a parte espiritual e é super interessante. E hoje a gente vai debater sobre consciência, um tema bem abstrato, né? Que não tem um certo conceito, mas nós vamos tentar debater um pouco sobre o que cada um sabe sobre consciência e já experimentou na vida sobre a consciência, né? Então, seja bem-vindo, Chico. Muito obrigado. É uma grande alegria estar aqui com vocês e falar sobre um tema tão fácil de falar. É complexo, né, Chico? Porque quando eu penso nesse tema, meio que não sei nem muito por onde começar a descrever o que é a consciência. Porque parece algo muito fora da gente, né? Muito longe. A gente está tão preso na matéria, no corpo, na mente, no pensamento, né? Que é isso, em que fica dentro da cabeça essa consciência, é o meu cérebro, minha consciência. E como a gente considera que seja algo muito importante de ser falado, porque acho que é algo que nos guia, vamos tentar trocar uma ideia sobre isso. Tu teria alguma ideia de conceito, Chico? Existe algum conceito para consciência? Então, já que a gente está entre amigos aqui, né? Então eu vou falar o conceito que eu vivenciei, que eu considero que não é um conceito, é uma experiência mesmo. E que é provavelmente o que aconteceu com o Buda. Então, quando você entra em estado meditativo, né, para quem faz yoga, para quem medita em casa, mas eu não me refiro àquela meditação induzida que tu ouve alguém falando e você relaxa para dormir, não. Aquele estado profundo de quietude, onde você acessa uma outra percepção. Isso seria o caminho para você descobrir que você é consciência. Então vamos lá. No princípio do Zen budismo, que foi um dos últimos ensinamentos do Buda, o que ele trouxe? Que você precisava descartar tudo aquilo que não era verdade, não era consciência, não era estrutural, primordial, para chegar na essência. Tá. Como é que eu descarto? Então, começamos por um ponto bem prático. Eu sou o corpo ou eu tenho um corpo? Aí, claro, cada um avalia conforme suas percepções, mas se você se observar sendo você o observador e o corpo o objeto observado, por exemplo, eu vejo esse copo, né? Eu tenho o copo em minha mão, mas eu não sou o copo. Beleza, com o objeto é fácil. Com o corpo é um pouquinho mais difícil, mas se eu entendo que eu observo o corpo, portanto, eu não sou ele. Ok. Então, eu tenho um corpo, eu não sou o corpo. Tá. Agora a gente vai para a parte mais desafiadora. A mente cognitiva, a mente egóica, o ego, nós somos o ego ou temos um ego? Então tá. Aí você precisa experimentar uma meditação profunda para perceber isso. Quando tu medita profundo, você toma distância dessa mente barulhenta que faz você se desconectar do agora. E aí tem um ponto fundamental da consciência. Você não pode estar consciente fora do agora. É impossível. Como é que eu vou estar consciente em outro tempo? Então, os tempos são ilusórios, não existem na prática, né? O que existe é o agora. A mente egóica, ela vai ser um software, digamos, né? Que tu não é ele, e que ela vai funcionar te conduzindo para outro tempo. Ela é super funcional para várias coisas, é um excelente computador, mas ela não é a tua essência. Então você pode observá-la também. Em meditação é mais fácil de observar a mente. Chico, quando tu fala mente, para mim entender, eu posso pensar no meu cérebro? Sim, e pode pensar nos pensamentos. Isso, né? tudo o que ele faz, ele pensa, as emoções, as memórias.
Quando tu fala mente, nós estamos falando disso. Isso aí. Tá. Tem um livro muito interessante que é O Cérebro de Buda, do Rick Hanson, se não me engano, que ele conseguiu conceituar a nível físico, fisiológico, com uma pesquisa de 30 anos sobre esse tipo de mecanismo, e ele tem como explicar melhor essa parte técnica, né? Mas basicamente é isso. Tá. Se eu vou meditar, eu percebo que tem um observador, eu estou olhando para os pensamentos em movimento. Então, peraí. Se eu vejo os pensamentos, eles têm uma certa autonomia e eu não sou o que manda neles, eu quero parar de pensar. Quem já tentou? Vou parar de pensar. Eu consigo? Não. Aí, de repente, quando tu medita profundo, tu descobre que os pensamentos, eles não são tão lineares e organizados conforme tu imagina. Tipo, eles não são obedientes a você. Eles são uma condição consciencial livre da mente coletiva, das mentes integradas, que está ali dando sugestões, está funcionando autônomo, como várias coisas, né, funcionam autonomamente. As nossas células também, mas aí é outro conceito. Aí então tu imagina assim, tu está observando os pensamentos e você quer conduzir para um lado e os pensamentos para outro. Peraí, não, é impossível que eu seja aquilo que eu estou observando. Então, aí eu tenho certeza, com meditação é fácil de ter certeza total, isso aí, tu não tem uma dúvida. Os pensamentos passam e você está observando eles. E quando tu vai mais fundo, tu vê que eles são um burburinho, como ondas, assim, que se agitam. E quanto menos atenção tu dá para esse agito, é que nem limpador de para-brisa. A melhor forma de meditar é olhar isso aí. Os pensamentos, eles estão passando. O limpador está ali. Tchum, 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 tchum. Tá. Se eu ficar ali, eu não vou dirigir, né? Eu não assumo a consciência, a minha vida, porque os pensamentos estão dando direção. Já pensou dirigir olhando pro limpador? Que Adorei beleza, essa né? metáfora, Chico. Adorei. Aí, ok. Enfim, funciona. Resumindo, quando eu me foco além, que é onde eu quero ir, que eu assumo que eu estou no agora e eu sou o dono de toda a dinâmica aqui, né? Eu sou o dono da mente, dono do corpo, e eu sou consciência, aí o burburinho tem que ceder. Ele não ganha a minha atenção e aí ele começa a baixar. E aí quando eu entro num estado mais profundo, porque eu parei de dar atenção para a mente egóica, ele começa a ceder ao ponto de desaparecer. E eu entrar no estado de mente vazia e totalmente limpa, que é considerado o estado de fusão com Deus. Que é o primeiro Siddhi considerado no Oriente, né? Siddhi seriam poderes, né? Um termo meio genérico, mas basicamente é o estado ao qual eu entro na meditação de verdade. E aí eu me dou conta que eu sou observação viva. Ah, como assim observação viva? Sim, porque se eu não sou o corpo, não sou a mente, não sou os pensamentos, quem eu sou? Então, o espírito tem o quê? Uma forma, tem um corpo espiritual. Sou antes disso. E aí fica aquela incógnita, né? Aí vem o conceito do não manifesto. O Eckhart Tolle fala bastante disso, do livro Poder do Agora. E aí, então, quando eu estou experimentando isso, aí sim eu acesso a vivência que... O termo eu sou está errado, né? Não tem um eu. Então, a consciência é. E ali eu experimento consciência. E aí eu percebo, então, aí um estado de total fusão com tudo. Em um estado de segurança, de conexão com tudo. Tudo é vivo e consciente. Então, aí entramos nos conceitos de individuação, né? Aí, ok, eu não sou a Josi, nem Luan. Ok, eu tenho um ego, me afunilo. Mas, nesse estado profundo, eu estou totalmente fundido com o todo. E eu sou consciência não no sentido individual, sou consciência no sentido total. É indiferenciado. Eu posso pensar, a física quântica traz esse conceito
eu tenho a minha consciência enquanto unidade, enquanto pessoa, né? Eu tenho a minha própria consciência, mas eu também faço parte de uma consciência maior. Isso mesmo. Eu gosto de pensar que essa consciência maior poderia ser o corpo humano e eu seria uma célula desse corpo humano. A célula, ela tem uma atividade própria, uma vida própria, um livre-arbítrio próprio, mas ela também está influenciando e sendo influenciada por esse corpo. Eu posso pensar, então, nessa consciência individual e essa consciência enquanto totalidade. É como se o Chopra fala, você é a gota do oceano, isso. Mas também é o oceano na gota. Isso aí, é exatamente isso. Porque ela não é algo visível e palpável. Na física quântica a gente chama de não local. Não manifestado. Não manifesto. Mas a gente pode sentir ela. Isso. Né? Perceber ela. Porque então, quando tu fala o corpo, a mente, pode ter até o espírito, e esse observador que tudo observa e que pega o comando dessa tríade e faz com que aquilo se manifeste no externo, eu estou falando da consciência, esse observador é a consciência? Sim. Esse observador é a consciência. Porque aí eu dou conta de que eu... Chico... existo. É interessante isso, porque... Mas não tem um eu, a nossa linguagem é complicada. É complicada porque ela tenta materializar. E a consciência não se materializa. E quando o Chopra fala, quando você tem consciência de que você existe, ele não está falando no corpo, ele está falando enquanto algo muito superior a isso, enquanto essência. É como se fosse explicar a fé. Como é que tu conceitua a fé? Tu não conceitua, tu sente. Tu não pega ela. Não é uma coisa. Mas assim, pensando pessoal que vocês estavam falando, que nem tu falou, que a célula ela é influenciada pelo corpo total, né? Se a gente for pensar assim, mas também a célula pode influenciar o corpo e vice-versa, Exato. Né? Então, se a gente tem uma situação prática na vida, né? Quanto maior for tua consciência, ou menor, enfim, ela influencia na atuação. Por exemplo, assim, numa pessoa que comete um erro, tá? O impulso primitivo do ser humano, que a gente adora, é falar mal da pessoa e criticar a pessoa. Que é coisa mais boa, porque a gente se sente bem, de certa forma, fazendo isso. Isso aí, nosso ego fica felizinho, né? Fica alegre, né? Só que se a gente tem a consciência de que, tá, eu sou aqui, mas olhando a nível de consciência, tu é eu, de certa forma. Então, eu atacar a ti e julgar a ti é a mesma coisa que eu tô atacando a mim, né? E isso vai materializar na minha vida depois. Uma ordem de manifestação, né? Então, pode relacionar que quanto maior for teu nível de consciência, mais esse olhar de percepção tu tem sobre a ação que está acontecendo agora e menos preso tu fica no ego, nos impulsos primitivos do ego. Isso aí. E aí vem por que, por exemplo, né, falando Buda Shakyamuni, mas esse é um conceito de quase todos os avatares. Por que eles disseram, eu não vou para o Nirvana Supremo, eu vou ficar por aí porque todos somos um. Eu vou ajudar a galera que está inconsciente, porque somos essa grande estrutura integrada, né? Por que Jesus disse lá, Senhor, perdoai-os porque não sabem o que estão fazendo? Quem era o Senhor? Quem era o quê? A grande consciência macro que ele estava integrado, ele estava ali indivisível daquilo, percebendo de cima e olhando, nossa, como é importante que todos estejam integrados. Se eu que estou consciente aqui, eu Jesus, né? Estou consciente de toda essa meleca inconsciente aqui. Eu vou julgar, eu vou me adensar e me integrar com esse ego coletivo que está julgando a si próprio. Minha mão direita brigar com a minha mão esquerda é estúpido. Então eu preciso nutrir esse protagonismo da minha integração com a matriz divina, né? Que sou, consciência, enfim, com essa percepção de amor, né?
Porque quando tu entra nesse estado de profundo, tu entra num estado de total amor e quietude e presença. E que tu vê que tudo é sustentado por essa energia, por essa presença, por essa consciência. E aí, então, o Jesus no exemplo, ele está lá como um indivíduo em algum nível, mas ele em outro nível está como integrado com o todo, olhando para a massa inconsciente que trouxe aquele karma que gerou aquela situação com ele, e ele observa e diz, ok, eu vou nutrir ao meu ego o estado de perdão, porque com o perdão eu gero menos tensão a todo julgamento e eu permito que toda essa energia de luz que eu estou trazendo vá tocar o coração, né? A consciência que todos são, até dissolver toda essa tensão dos egos e todos irem para o estado iluminado e voltarem para a fonte, que é a nossa grande... o que vai acontecer com todos, né? A nossa evolução. Então, ele seria, vamos dizer, aquela célula de luz que está prosperando aquele amor, que é o que a gente pode fazer. Isso, por exemplo, ela está saudável, integrada com a sua genética, a sua origem, enquanto a outra está adoentada, indo para virar um câncer, né? Exato. Quanto menos consciência, mais ruído, mais desordem e mais tensão, mais crenças de desconexão com a fonte, com a consciência. Chico, eu posso associar consciência com percepção? Sem dúvida. O que tem a ver consciência com percepção? Ótima referência, né? Quanto mais eu estou no agora, mais eu percebo, mais eu vejo de cima, de certa maneira. É subjetivo, mas enfim. Então, quanto mais eu estou presente, mais foco eu tenho no agora, mais foco eu tenho sobre tudo e mais percepção, então, eu tenho. Mais condições de escolha e mais referências de qualidade de certo e errado e mais intuição eu tenho da própria fonte divina que sou. Essa intuição me traz um norte, que é o GPS interno, que vem da consciência, que faz com que eu consiga manter tudo em alinhamento. E eu vou saber, né? Porque eu vou estar me movendo nessa direção e vou estar, à medida que eu me movo e estou cada vez mais consciente, eu consigo comprovar com uma certa sincronia que os meus atos estão alinhados e eu consigo, então, experimentar as minhas ações e decisões com mais qualidade, com mais coerência. Sim, então eu acho que é por aí. Eu posso pensar que mais clareza. Uma consciência maior, eu tenho uma percepção mais nítida da realidade. Total. E quanto mais inconsciente eu estiver, eu tenho uma visão mais ofuscada, mais conturbada e mais fantasiosa. Eu posso até... Distorcida no mínimo. Distorcida, essa é a palavra. Porque se eu preciso estar no presente para estar consciente, quando eu estou no passado ou no futuro, eu estou inconsciente? Tem níveis. Do momento, né? Mas sim. Porque, ok, a gente vai ter essa oscilação. Então, um dia, né, questionam o Buda lá sobre esses processos, né? Ok, mas eu consigo ficar no nirvana total, em total fusão o tempo todo, ou vou ter que um dia ir lá, pagar minhas contas, né, fazer coisas operacionais que demandam do meu ego, da minha mente superficial? Sim, eu preciso dessa mente superficial, mas eu não posso ser escravo dela, não posso esquecer da minha conexão. Então, se eu esqueço da minha conexão, eu perco o protagonismo, aí eu fico funcionando dentro de um como se a mente coletiva fosse um software standard, assim, um padrão mental que está ali. Se eu ficar, tipo, solto, se eu me desconectar, ele me comanda. Automático. Automático, total. Só que o automático pode não ser o que eu quero, né? O que é verdade para mim. E aí, então, ok, eu fiquei inconsciente. Aí, por exemplo, karmas familiares são fáceis de ver assim, né? Mas por que o karma me dominou? Porque naqueles aspectos, teu ego, os aspectos mais densos da tua mente,
estavam predominando. E aí você precisa aumentar teu foco naqueles setores aos quais tu está mais inconsciente. Por exemplo, meu pai era alcoólatra, meu avô também, e aí de repente eu me vejo tendendo para o mesmo caminho. Opa, esse setor eu preciso de mais foco, de mais atenção, porque por algum motivo misterioso, kármico, vai saber o quê, eu estou mais distraído naquele tema. E eu começo a ter uma consequência de algo que eu não quero, mas que quando eu vejo, então onde é que eu estou se eu não vejo? Eu estou viajando na maionese? Claro, estou inconsciente. Aquela compulsoriedade me domina e de repente eu estou repetindo uma atitude que me causa um dano, pode até prejudicar todas as minhas relações, pode até me matar, e eu estou ali totalmente distraído. Então tem níveis, né? A gente vai oscilar, vai ficar inconsciente em alguns momentos, muitos momentos. Então não recomendo que todo mundo vá meditar e vai ficar num estado de total, agora eu estou trabalhando meditando, estou respirando meditando, tudo meditando. Não é uma coisa assim. É tu trazer essa compreensão de que você é esse estado de paz estrutural e você deve se manter ali. E vai oscilar. Quando você se distrair muito, que começa o automatismo danoso volta para o foco. Volta para o protagonismo. Não sei se me desviei, mas eu acho que é por aí. Eu posso pensar, Chico, eu acho que foi o Amit Goswami que falava assim, não tem como a gente ficar uma vida num estado ou outro, né? Não vai ficar uma vida toda meditando. Isso aí. Tu precisa viver o dia a dia, enfim. É como Todos se os eu níveis. precisasse, conseguisse deixar uma parte sempre aqui observando, sempre ocupando o lugar do observador. Eu estou aqui trabalhando, estou funcionando, mas parte de mim está conectado com essa consciência como observadora o tempo todo. E eu não sei, mas na frequência das minhas meditações, pela frequência que eu fui trabalhando, o que eu fui me dando conta, Chico, que aquele estado que a gente fica na meditação, se tu conseguir levar ele diariamente, nem que seja por pouco tempo, ele começa a fazer parte do teu dia também, mesmo sem tu estar lá na posição de meditação. Exatamente. Tu tá trabalhando, mas aquele estado de corpo relaxado e mente alerta, isso mesmo. Ele vai ficando parte do nosso dia automaticamente. A gente vai vivendo em estado meditativo. Tem sentido isso? Total. Essa é a grande prática, né? Se for observar todos os conceitos ali, não só budistas, mas as experiências místicas mais profundas que eu já vivenciei tem muita relação com isso. E seria meio sem nexo tu não poder trazer para a tua vida, né? E assim, quem se conecta muito com a natureza, por exemplo, pessoas que não têm acesso a nenhum conceito desses e vão lá no meio do mato e estão lá integradas com a natureza e começam a perceber isso. A própria consciência divina está em tudo. A natureza é um ótimo referencial. Se tu ficar olhando para uma árvore se movendo, as folhas, e se conectar com ela, você vai sentir essa quietude, essa segurança, essa paz ali. E aí você pode fazer todas as suas coisas, interagir ali e manter esse estado. Eu acho que esse seria o máximo a excelência da vida seria viver assim. Pessoal, que nem vocês estão falando assim, me comparo muito com o que eu estou fazendo, né? Sempre que eu busco esse contato, eu chego na mesma conclusão. De que o amor cura e sustenta tudo, né? Então, eu pego pra minha vida assim, como vocês falam, trazer esse estado pro dia a dia, né? Eu pego pra mim fazer o quê? Pegar, botar o amor como filtro de todos os meus pensamentos e as minhas ações. E quanto mais tu alimenta isso, mais acolhido e seguro tu se sente. Porque, claro, que nem Jesus falou, é impossível tu ficar em estado de meditativo a partir do momento que tu pensa. Tu já desequilibra essa fusão, né? Quando vem um pensamento. Então, mas se tu conseguir, como tu disse, tem que ser o observador que tá pensando. Então, tu tem um certo noção e controle daquilo que tá pensando. Tu começar a filtrar todos os teus pensamentos internos, né, de julgamento, todas as tuas ações com um filtro do amor,
é um estado de contato com essa força, porque tu vai estar alimentando o que ela é, porque ela é o amor perfeito, que a gente comentou na natureza. Olha pra natureza, excelente, é o perfeito equilíbrio e amor. Excelente referência só. Tu me trouxe um insight bem importante aqui. Se você, por exemplo, né, meditar profundo e tal, vai observar algumas pessoas mais de um lado, mais do outro, mas tem 3 aspectos que são sempre. Amor, que é a consciência, ela é nutrida e ela é por amor mesmo. Paz, quietude, segurança de que está tudo em profundo equilíbrio, e esse equilíbrio, se você der a mínima atenção para ele te conduz. E verdade. Há uma coerência em tudo, há uma ordem, que nem o Hellinger fala, a ordem precede o amor. De certa forma, está tudo meio integrado, né? Ordem tem a ver com a verdade. Verdade seria minha verdade? Não. Seria coerência com o agora, com o que tu está vendo, né? Eu estou sendo coerente com as minhas ações, com aquilo que está acontecendo. Estou conectado com a vida. Então, essa conexão faz com que, se os pensamentos surgem, como tu falou, e em algum momento eu pegar, ok, talvez eu fique inconsciente, mas eu mantenho um acolhimento amoroso àquilo que eu estou trazendo. Eu mantenho a calma. E eu não estou construindo alguma mentira, alguma distorção. Por mais que eu oscile, eu não vou me perder. E tem só uma coisa assim, um adendo que eu trago assim, que é uma coisa que eu descobri que tá me ajudando 100%, porque, que nem tu disse, os pensamentos vêm e muitas vezes tem pessoas que tu começa a gerar pensamentos negativos pelaquela pessoa. E o que eu tô fazendo que tá me ajudando muito a abafar e a tentar diminuir esses pensamentos negativos em relação a alguém, é sempre que eu tô com um sentimento ruim em relação à pessoa, eu faço alguma coisa para ela. Alguma coisa para ajudar ela, alguma coisa por ela. E, como eu disse, tudo se dissolve no amor. Quando tu começa a se engajar para fazer um movimento para ajudar aquela pessoa, aqueles pensamentos ruins que tu tinha sobre ela vão deixando de existir. Porque, que nem tu disse, tu não é o pensamento, tu é o amor. E quando tu bota esse amor em prática, tu encontra na verdade de quem, eu acho que pode ser a verdade de quem tu é, né? Que é o amor. Eu fiquei pensando uma coisa assim, Chico, essas coisas que você falou, que se chega na meditação, né? Ou quando a gente se aproxima desse estado de consciência. O amor, a paz, a segurança, né? Essa quietude, no fundo é o que todo mundo busca. Porque os nossos maiores sofrimentos, eu acho que estão vinculados ao desamor. Será que a gente às vezes não projeta essa ausência de amor pela falta de desconexão? Muito nos outros, coloca muito esse peso nos pais, como eu não ter recebido amor, e passa uma vida toda em busca desse amor, e na verdade a gente está procurando fora aquilo que está sentindo vazio dentro da gente. Tu acha que quando eu conecto com esse amor, que seria essa consciência una, conectada a essa totalidade, eu chegaria nisso só por isso? Me abasteceria esse amor? Claro. Tu vê, né? O que tu tá trazendo é exatamente o ponto que eu acho fundamental, né? Que acredito ser o motivo que o Buda trouxe, que ele entendeu que esse estado ele chamou de estado, chamaram, né? De estado iluminado, mas é estado consciente. É luz da consciência, só isso. É justamente eu entender que o sofrimento se dissolve por eu me dar conta que eu não sou separado do todo. Então, no fundo, todas essas carências que nosso ego tem, e que no fundo ele nos sabota, né? Justamente porque ele acha que se metendo aonde ele não é chamado, ele vai conseguir chegar numa solução, e a solução que ele quer já está ali. É quando ele cede que você entra nesse estado de equilíbrio. Então, o amor que a gente busca, todas as satisfações, já percebe? Todo mundo está toda hora buscando satisfação nas coisas cada vez mais rápidas e tal, mas as pessoas de fato estão satisfeitas? Ou cada vez mais insatisfeitas? Uhum. Então, quanto mais preso ao ego desconectado,
mas insatisfeito. A satisfação só está, sim, nesse estado de experimentação da inseparabilidade da consciência divina e da consciência que somos. E aí, educando esse ego, é que conseguimos, sim, viver uma satisfação também nas coisas materiais, né? Mas sem essa satisfação desse estado de integração, não se encontra o equilíbrio nunca. Porque sim, quando eu me pode sinto se suprir assim. quando eu me sinto integrado, eu enxergo o amor em tudo. Exato. Que tu faz parte desse mesmo tudo. Isso mesmo. E também não tem sentimentos de solidão, Isso aí. de desamparo. Tu tem a certeza de que tudo está certo, né? Tem uma confiança nessa matriz divina. Isso mesmo. E não se sente desamparado. E amado, com certeza, né? E você constata isso, né? Isso é dinâmico também. E aí, por exemplo, assim, hoje em dia é muito comum falar nos termos, né, de crenças limitantes, as crenças da mente egóica que limitam e sabotam a nossa integração. A principal delas, crença limitante, é a crença do ego de que estamos separados do todo, do divino, do absoluto, né, da consciência que somos. Então, se nós experimentamos algo que nos comprova, né, que o próprio Buda disse, como é que eu vou ensinar isso aí? Só fazendo o povo experimentar. Alguém tem que ter uma vivência de, ok, eu estou experimentando isso e, nossa, que estado gostoso. É bem isso que eu precisava, que delícia. Aí eu fiquei inconsciente, estou lá nervoso. Opa, preciso daquilo. Então eu vou cada vez mais buscar essa conexão. Enfim, a satisfação mora aí. E não é tão difícil quando a gente se dá conta disso, né, Chico? Porque quando tu começa a perceber que tem um desconforto no corpo, um desconforto emocional, tu já tá saindo da consciência. Então, se você parar um minutinho, 2, 3 minutinhos, fechar os olhos, respirar profundamente, perceber a respiração e dando os comandos daquele corpo entrar em conexão, relaxar, é uma questão de 2, 3 minutos, tu conecta novamente? Sim, a gente tem que só manter a vigilância e se conseguir um hábito de auto-observação, você vai encontrando essa satisfação profunda. Porque me dá a impressão de que se eu me mantenho no lugar do observador, tudo aquilo que eu vou vivendo, eu vou estar olhando de uma forma mais sistêmica, de outro ângulo, mais ampliada, e não... Porque se a gente deixa a mente solta, ela tende a fantasias, a imaginação, os medos vão levando para os pensamentos futuros, o que poderá acontecer, eu já começo a antecipar aquele problema futuro, eu já vivo ele no corpo agora, como se fosse acontecendo, a gente entra muito facilmente em pensamento mágico e delírio, né, Chico? Isso aí. Sempre que eu não estou no presente, a minha mente tende a me levar, ou as percepções, que nem sempre são certas, sobre o passado, ou aos medos vinculados e ansiedades em relação ao futuro. Por isso, talvez, que a gente tenha dor na inconsciência, porque eu nunca estou no presente. E reitera a sensação de abandono, rejeição, todas as crenças densas de separação com o amor. Basicamente, vai ser isso. Por exemplo, o principal medo do ego, medo da morte. É o principal. Como assim morte? A ausência de consciência. No fundo, o ego teme justamente o que ele sabota, né? Ele sabota isso, mas se você for observar, todos os medos afetivos derivam do medo da morte. E aí, no momento que eu tensiono, eu me desconecto da consciência. Quando eu relaxo, esse fluxo volta, e aí o próprio ego é beneficiado com isso e é suprido o que ele mais busca, que é perceber que a vida é eterna, ela não tem separação, não tem como se perder desse suprimento, mesmo a gente ficando muito inconsciente. 1 minuto, 1 segundo de consciência dissolve muita inconsciência, né? Então, mesmo que a gente fique invigilante ou distraído e tal, vale muito a pena a autoobservação, porque a gente vai eliminar, com essa visão ampliada,
karmas, tensões e uma série de predisposições que a nossa inconsciência gera, com muito menos tempo de dedicação, a gente gera um impacto muito maior de resultado. E quanto mais tu faz aquilo que te conecta, mais tu vai vendo de fora que tu não precisa que teu companheiro te supra de afeto tanto assim que, meu Deus, não. Ele está ali, uau. Ah, mas eu tô sozinho, e agora? Eu acolho esse agora e eu vou integrando e vou vendo que a necessidade, aquela coisa visceral, ela se baseia sempre nesse princípio da ideia de desconexão com o todo. Pânico, né? Síndrome do pânico, ansiedade crônica, tá tudo derivado dessa base de medo da morte. E todas as derivações de coisas afetivas vêm em consequência dali. Se eu exercitar um pouquinho de autoobservação, eu vou estar sempre conectado um pouco com o amor, que nem o Lua falou, com a paz. E eu vou estar sempre, cada vez mais, percebendo sincronicidades, percebendo intuições fortes que vêm da consciência, sempre vendo uma vida mágica que não é fantasiosa. Ela é muito coerente, porque está tudo vivo, né? Tudo essa consciência. E aí eu percebo isso de fato. E eu consigo permitir que essa consciência haja sobre mim. Essa consciência maior haja sobre mim. Ela é luz, né? Então através ela ilumina de mim. Tudo que está inconsciente. E eu, sem dúvida, eu sou um canal, né? Eu sou, né? Não é uma expressão equivocada, né? Quem eu sou? Eu sou a própria consciência, mas toda a minha estrutura, né? Corpo, mente e tal, precisa sim ser um canal para isso se expressar. Aí sim vem a nossa responsabilidade evolutiva, né? O quanto eu estou compromissado com essa expressão única de Deus que eu sou. E aí não adianta reclamar do pai, da mãe, do cachorro, papagaio e periquito. Não adianta. Porque é tu, né? Aquela história. A morte, quando ela vem física, ela é simplesmente uma pequena mudança de estado vibracional que tu te desconecta com o corpo. A consciência continua igualzinha. Mas aquele é um momento solitário. Porque a tua responsabilidade vai ser o que vai preconizar uma situação mais leve, mais densa. É contigo. Tem certos momentos que aí tu vê o teu protagonismo. Quanto tu escolheu nutrir essa conexão ou quanto tu escolheu fazer meleca, né? Jesus traz que tipo, essa vida assim inconsciente, automática e zumbi, tu acaba tendo ações e pensamentos que não derivam nem um pouco do amor, né? E quanto mais for esses pensamentos, ele fala que assim, maior é a tua barreira com o pai. O pai, isso aí. Ele chama o pai dessa consciência toda. Só que quanto mais tu se conecta com o pai, mais tu vê que tu não precisa chegar a lugar nenhum, tu não precisa vencer nada, que tu já venceu, que tu já é, que tu não precisa, eu preciso não, tu já tá vivendo, tu não precisa chegar em algum lugar para viver. E isso é o que te deixa com aquela questão do amor, da paz, da verdade. E nesse estado, tu tá plantando umas coisas maravilhosas. Tudo é lei do plantio, né? E tu vai colher coisas maravilhosas. Então, a questão da ansiedade se mata ali. Por isso que eu digo às vezes para uns amigos meus que se perguntam, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Eu acho que só existe um caminho que tu tem que fazer. Se conectar com de onde tu veio, se conectar com o amor. Por isso que o amor é a coisa, e não amor como paixão, aquele sentimento inocente. Amor é essa força que segura e que sustenta tudo. Olha para a natureza, algum animal passa necessidade, todo animal sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que as necessidades dele vão ser supridas, porque eles não têm pensamento, então eles não têm como quebrar a barreira com o pai. Nós Isso somos mesmo. os únicos seres que temos o livre-arbítrio de quebrar ou não a barreira com o pai. Que daí é o que o Francisco falou, a questão do protagonismo, do mérito. Tá, eu tenho o poder de criativo, né? Então eu posso criar o mal, né? Entre aspas, o mal, ou posso... Que seria nutrir a inconsciência. Nutrir a inconsciência, não perceber, resistir o amor, né? Existir esse amor. Ou tu pode alimentar o bem, que é tu reconhecer o amor. Só que hoje é muito mais difícil tu alimentar o bem, porque o automático hoje, ele te leva sempre pra aumentar esse sentimento de zumbi, né?
o julgamento, né? E você rompe essa conexão com o pai, como está chamando, tu vai acabar buscando esse amor na matéria. No mundo externo. No mundo externo. Que é uma projeção falsa, né? E não vem, né? Não. Tu vai fantasiar que é amor, vai, né? É como uma miragem. Tu vai comer, vai se nutrir de uma coisa que vai te intoxicar mais e vai fazer tu cada vez buscar mais daquilo até que tu sature. Por isso que às vezes a lei do karma, né? Do exemplo do alcoolista que eu dei ali. Às vezes a pessoa não acordou. Ela vai para um estado de se autodestruir. Faleceu. Ela vai vivenciar esse estado de reconexão com a fonte lá no umbral, no abismo. E aí vai saturar toda a tensão até que, eu tô tenso aqui brigando com a vida há quanto tempo? 100 anos. Puxa vida, que inteligente, né? Vai ficar bem chato, assim, tu vai olhar para os teus coleguinhas, todo mundo ali, né? Todo mundo brigando, por causa do quê? Pois eu nem me lembro mais. Que mico, né? Tá aí, tu diz, meio estúpido nisso aí. Aí, tu diz, quem sabe eu rezo, me conecto. Aí vem uma luzinha, quando tu vê, tu tá lá, né? Tua alma vai para um hospital astral, e aí tu vê, fiquei 100 anos lá, porque eu precisei de todo o ciclo para saturar o meu ego, para reconectar com a consciência. Assim como as pessoas às vezes passam uma vida toda no inferno aqui. Diz a mesma coisa. Criada por elas mesmas. Isso aí. Então, às vezes, assim, voltamos ao protagonismo, né? Eu preciso estar responsável por essa minha autobusca, minha autoobservação, pela consciência que sou, porque o quanto mais luz eu nutro, mais bem eu gero, eu permito só, né? Porque o bem já é. Só que eu posso estar nutrindo a inconsciência também. Aí é aquela coisa, é fácil julgar o outro. Mas o que eu faço? O que eu estou fazendo? O que eu estou nutrindo? Chico, tu comentou comigo uma situação sobre o ego infantil e o ego adulto. Perfeito. E eu achei riquíssimo esse teu conteúdo. O conceito da trimurti interna. E eu interna. gostaria que tu falasse um pouquinho e depois fizesse uma associação com a consciência nesse sentido. Perfeito. Eu acho que vai fazer muito, vai tocar muito as pessoas que estão nos escutando isso. Eu tive essa experiência de relembrar esse conceito de vidas passadas, que é uma coisa que eu aprendi lá, tendo lembrado de ter sido monge ligado a uns mestres dos Himalaias. Então, veio de um pessoal experiente. Então, assim, a Trimurti, né, é o termo da tríade divina hindu, né, poder esse Pai, Filho e Espírito Santo. Ou Brahma, Vishnu e Shiva. Então, esse conceito que a gente está dando de consciência, ele seria o Brahma, Deus Criador. Então, na visão da Trimurti externa, né, a Trimurti da cultura hindu, tu tem lá Deus Criador, é o Brahma, é quando eu estou no estado de total fusão com o Brahma, quando eu estou meditando. Então, trazendo para o indivíduo, seria isso. Quando eu medito, eu entro no não manifesto, eu chego nessa paz, eu estou no aspecto divino de Brahma. É o divino dividido em 3 aspectos, né? Aí eu vou ter outros 2 aspectos do divino que, na minha vida pessoal, eu vou ter, que são subdivisões do ego. Então, eu vou ter o ego criança, que ele vai estar sempre presente pedindo prazeres, querendo a Disney, né? E ele vai estar ali estruturado. A gente, quando nasce, reencarna, a gente vai ter o pai e mãe como Deus. Primeiramente, a gente, né, foca quem é que é a tua referência ali, até que tu tenha um pouquinho de noção de indivíduo. Pai e mãe, ok. Ele é dual, é separado, é dual. Então, ele está conectado com todos os nossos karmas, todos os aspectos tudo que a gente herda de ancestralidade, karmas individuais, vem tudo por essa via. Então, a gente tem que ficar atento a suprir essa criança, mas não deixar ela fazer só o que ela quer, que é o ego criança. E o ego adulto é o nosso, que seria o Shiva. O conceito de Shiva seria, no hinduísmo, é o aspecto de Deus destruidor, o que transforma tudo, que se move, o Shiva Nataraja, que se dança e elimina toda a ilusão.
Então, no nosso processo individual, ele seria o ego adulto. É aquele aspecto da gente que diz assim, ó, a criança, o ego criança, ele quer o doce, sei lá. E aí o ego adulto diz, não, peraí, tu quer o doce? Beleza, mas tu vai ter que comer o feijão e arroz a semana toda para merecer o doce no final de semana. Ele vai criar mérito, compromisso, sentido, né? Então, na nossa encarnação, ok, antes de reencarnar, a gente vai falar com os mentores e vai... Então, tô encarnando para quê? Não, eu só vou relaxar. Segundo a criança inteira, não, vou curtir de férias. Aí o ego adulto diz, não, né? Tu vai evoluir, progredir, desenvolver cada vez mais integração com o todo. Tá, mas eu já estou no todo. Mas é justamente essa dança, né? De protagonismo de integração com o Brahma e a tríade vai funcionar. Como é que vai funcionar isso na vida real, assim, Chico, por exemplo, quando essa minha criança não recebeu esse afeto nessa família, nesse pai ou mãe, ou eu não li esse afeto. Eu posso ter recebido, mas eu não li. Eu leio como falta ou sentimento de rejeição e abandono, que é muito comum. Isso aí. Como é que ele aparece nesse ego infantil? É criança e adulto? Então, aí tem dois aspectos que acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, que esse ego criança, ele está fixando a percepção de que ele está separado do Brahma, está separado do todo da consciência. E ele projeta no pai e na mãe essa separação e ele nutre um senso de inferioridade, um monte de crença limitante ali. Quem vai fazer a ponte de conexão é o ego adulto. O ego adulto vai dizer, tá ok, adianta tu cobrar pai e mãe? Não, tu tem que ter tua própria busca para se autossuprir. Então, tu pode escolher se colocar de vítima para sempre, e tá lá com 100 anos e tá no mesmo drama, minha mãe e o meu pai. Sim, ok. Tu teve essa percepção, tu viveu essa experiência, mas para onde tu é levado com isso? Normalmente para conexão com o todo. Porque seriam níveis de consciência que eu vou passando, né? Por exemplo, quando eu tô no ego infantil, eu posso não sair disso. E eu posso virar aquele adulto buscando esse amor nas pessoas ao meu entorno o tempo todo. Um amor desesperado. Eu posso ficar nesse ego infantil uma vida toda. Ainda carente desse amor de pai e mãe, guardando mágoas, rancores e culpando, né, por todas as desgraças e relacionamentos errados que a vida vai me trazer, porque eu acredito no destino, né, porque já que eu não controlo minha vida, é meu destino, é meu karma, né, e não fazer a passagem para esse ego adulto mais maduro, onde tem uma consciência, uma percepção um pouco mais observadora de um ângulo de cima, onde entende, tá, mas o que esse pai e essa mãe tinham para me dar? Dentro das condições, será que eles não me deram esse amor? E também recebi isso de outras pessoas, por outros caminhos? Será que a partir de agora eu não consigo eu mesma, a partir do meu amor próprio e dessa minha conexão com essa totalidade, me preencher com esse amor eu mesmo? E aí eu me liberto desse ego infantil de dependência e de vazio? Sim. Eu acho que é por aí. Então, né, pensando no ego criança nesse nível, ele está totalmente inconsciente, preso ali, e eu posso criar uma progressão de expansão ao ponto de chegar no estado do Buda, né, digamos, né? Sim. E aí, claro, cada um vai no seu, mas basicamente a nossa autorresponsabilidade que vem do ego adulto nos traz ali, ó, ok, num próximo nível eu começo a perceber que, ok, eu não recebi amor do pai e da mãe, constato que não. Tá, mas o que eu vou fazer com isso? Não vou mais me lamentar, então. Então eu já me dou conta que, opa, mas eu tinha o amor da tia. Olha só. Mas isso me nutriu em algum nível. Então todo aquele vitimismo muda um pouco. Tá, ok, vou para um próximo nível, então. Daqui a um pouco eu já estou um pouco mais velho e tal, e aí eu tenho que viver a minha vida, e aí eu começo a ver que eu também começo a ter umas coisas que meu pai e minha mãe faziam de então eu preciso procurar uma terapia, né? Preciso meditar, preciso assumir esse nível, né?
ok, eu tenho essas lacunas, então eu vou para um maior nível. E aí eu vou subindo. Até que, de repente, eu consigo me dar conta que com disciplina, com autoobservação, com meditação, um caminho que eu percebia mais adequado, esse ego totalmente criança, ele vai continuar ali com suas manias, suas fragilidades, mas eu supro ele com aquilo que é viável, dando uma educação, digamos, para esse ego. Eu ganho orgulho de mim, porque eu construí isso tudo, e chego a um ponto de, ok, eu tenho autonomia sobre o amor, porque independente do que eu recebi, eu percebo que o amor divino a tudo sustenta, porque em algum momento eu vou constatar, ou na terapia, ou numa terapia holística, ou numa meditação, ou enfim. O compromisso de ir ganhando consciência, eu não largo para ninguém. E eu progrido até chegar no nível de, ok, eu resolvi o meu problema ocupando tudo que estava ao meu redor, ao meu favor, no nível do ego, e aí eu me reconecto e me dou conta, né, no nível top ali, que no fundo o amor sempre esteve presente. O amor sempre esteve ali, mesmo tendo sombras de inconsciência do sistema kármico. Essa é a nossa maior perda de consciência. O amor, se tu acha que assim, pode estar a pior situação da tua vida, tu tá embaixo do poço, nem no fundo, embaixo do poço, tu se percebe uma coisa: como é que eu tô vivo? Quem que tá comandando a minha célula? Quem que tá me mantendo? Quem que tá me mantendo? É o único caminho. Porque tu nunca tá sozinho. E não tem como tu ficar sozinho. E se tu tá vivo, tu tem alguma coisa pra fazer. E eu dou um exemplo bom, tá? Que eu vivenciei lembrando disso, tá? Um dia eu conto essa história. Aí alguém vai dizer assim, mas como é que tu tá vivo e se tu morreu? Aí morreu. Quanta gente se ferra e morreu. Aí Deus não estava ajudando. Não, mas isso eu vivenciei no umbral. E eu lembro. Ah, tá doido. Lembro. Só que aí tu tá num outro lugar, mesma coisa, né? Tá num outro lugar, só que aí tu não morre mais. Tu não morre mais, aí tu abre os olhos e tu diz, ai, tá uma merda. E tu tá lá resmungando, tá uma merda há um tempão, né? Uns anos, e tu diz, começa a ficar chato. E nada muda. E nada muda. Até que tu tem que se dar conta assim, e agora, o que eu faço? Puta merda. Não posso nem morrer. E aí sobra tu observar. Aí tu tem que aceitar. E aí tu vai aceitando porque o teu sofrimento tá na resistência de aceitar o que tu viveu, né? Deus não estava lá, eu morri, estou aqui. Não adianta reclamar, tô aqui, mas eu tô aqui igual, eu tô vivo então, né? Bom, perdi o corpo, mas eu tô aqui, tô vivo. Puta merda, eu tô vivo, cara, tô sustentado por uma coisa. Pois é. Que coisa que é essa que me sustentou até agora, que de certa forma me fez, né, resmungar, mas eu tô suprido igual. E aí tu te dá conta que o amor divino tá ali também. Tá no umbral, na pior das coisas. E é só tu tomar consciência disso que tu sai imediato, porque né? Deus deve estar assim lá em cima. Tu tá no fundo do poder e tu lembra, Deus me ajuda. E deve pensar assim, pô, só demorou, hein? Peça e receberá. Exatamente. Só esperando pedir. Só que teu o que a gente protagonismo. Mas só que a gente tá vivendo isso agora, gente. Só que o que a gente faz? Mas olha que interessante isso aí. O que a gente O faz inferno tá aqui, Chico. quando... Tanto faz. Lugar, não né? muda nada. Não muda nada. Lugar. O inferno é o estado de consciência ou de inconsciência. É meio apavorante. Será que eu tô inconsciente no umbral? Não acordei. Mas dá no mesmo. É incrível, né? Porque a gente, quando tu pensa no umbral, bom, depois eu resolvo isso. Não, tu pode estar nele agora. Porque quando a gente tá inconsciente, nós somos vítimas do nosso passado, dos nossos padrões, das nossas memórias. Sim, literalmente tu vai ser condicionado a isso. Então, no caso daquele alcoólatra, inevitavelmente ele vai cair nisso também. E não deixa de ser a mesma coisa, porque na inconsciência sempre haverá sofrimento. Sempre. Mas agora eu me lembro que eu ia falar.
E o que a gente acaba fazendo inconscientemente, por exemplo, tô sem dinheiro, né? Tu sabe, bom, se Deus criou, ele vai te dar sustentação material. Tu vai lá e pede uma solução. O que tu faz normalmente? Tu encontra a primeira pessoa, tu reclama pra ela. Puta, minha vida tá todo quebrado. Tu quebrou todo o processo que Deus tinha pra ti, tu ergueu a barreira contra ele. Não deixa ele atuar na tua vida. Então, o que a gente tem muito, além de cima de tudo, é falta de fé. Porque não experimentou a fé, que não é uma crença, é uma experimentação. Por isso que isso a conexão, né? A fé é a conexão com quem tu é, com o divino, com o todo. É bem como você falou. E a gente faz essas ambivalências o tempo todo, né? Até na nossa fala aqui é possível a gente encontrar em algum momento isso. Que o nosso ego tá ali e ele vai ficando, tá inconsciente, tá consciente, e a gente tá numa eterna transcendência, mas é bem que nem tu disse. Em algum momento eu vou saturar e aí de repente eu vou me dar conta que o divino estava me sustentando. É basicamente isso. Bom, Muito interessante. é muito profunda a nossa conversa hoje. Muito profunda. Não sei se é fácil de entender, mas se ficar alguma mensagem já é ótimo, né? De que, bom, então tudo está na minha mão. Eu só preciso pegar as rédeas. Só depende de você. Só depende de mim. E que o divino está sustentando tudo. Se a gente fica reclamando, se queixando, criando tensão, a gente só atrapalha o processo. Não quer dizer que a gente às vezes não está numa situação difícil, mas focar na queixa não resolve. A gente tem que olhar para dentro, encontrar esses recursos que a gente achar, cada um o seu, até que a gente se alinhe com esse fluxo, né, da consciência que somos. E percebe que toda desgraça que acontece na tua vida significa que Deus não te esqueceu, porque Ele está dando motivos e oportunidades para tu acordar. Então, a pior situação que tu tiver é uma bênção. Cara, isso eu sei que é difícil, porque eu tive um câncer e dá raiva quando tu tá na situação ruim, mas depois tu vai ver que isso é a melhor coisa que acontece pra ti. As piores desgraças e as maiores bênçãos que acontecem. E a pior coisa que pode acontecer não é a morte, né, como muitos dizem. É tu te dar conta que tu se esqueceu, que tu era consciência. E em algum momento tu acorda e tá tudo bem. Independente de onde tu estiver. Claro que é um pouco radical falar isso, mas é fato, né? Que a morte é só um detalhe. Mas se a gente estiver aberto para transcendência, para esse divino que está nos mostrando, a gente vai ver muita mágica. Como assim mágica? Muita luz, muitas oportunidades vindo, né? Se a gente estiver disposto, como eu tenho exemplo aí, né, Lu? E a felicidade, pessoal, é inevitável. Tu não tem como explicar como é que tu alcança a felicidade. Cara, não é um sentimento, é um estado. Isso para de ser um pico de alegria. Não, é que nem falou, é uma paz. É porque tu tá em contato daí com o amor, com a paz, com a segurança. E daí quando tu se perde da felicidade, tu observa e fala, opa, tem alguma coisa errada, vou voltar pra esse E é interessante que quando tu entra nesse estado, tu não tem necessidade de controle. Não. E aí não tem ansiedade. Sim, porque o controle... E não tem medo. Tu já venceu. Não tem medo. Isso, porque o senso de controle do ego, ele se estrutura justamente na ideia de separação. Ele tensiona para tentar prever o que vai acontecer, tudo pelo medo de que tudo se desequilibre e volte ao senso de medo da morte, ou medo do abandono, medo da rejeição. Basicamente a mesma coisa. Então, aí eu não relaxo. Só flui quando eu, de certa forma, relaxo. Muito bom. Chico, tem alguma mensagem que tu gostaria de deixar pra gente encerrar? Mais uma, né? Porque até agora... Pois é. Nós não paramos. Olha. Assim, alguma coisa que a pessoa possa fazer na sua simplicidade, dentro da sua condição, para chegar o mais próximo disso. Que primeiros passos nós teríamos? Olha, nós somos a expressão, cada um é uma expressão única de Deus. Se você se conectar com esse conceito e se observar, vai ver que Deus está, né? Que Deus, ou a consciência que você está sedento para te mostrar, né? Seguiu peça e receberá,
ou se auto-observar. Tá leve para ti? Para fluir? Faz, vai por essa via. Tá pesado, tá tenso? Fica atento, observa se aquilo realmente é para você fazer. E aí, à medida que você assume as responsabilidades, sai do estado de vitimismo e se posiciona, bom, se eu estou experimentando, é importante. Posso escolher? Posso. Então, vou para onde é mais leve, onde faz mais sentido para mim. E a tua intuição vai aumentando, e aí tua conexão de sincronicidade vai aumentando, mas em algum momento tu vai ver que a responsabilidade está em você e a mágica está em você. Aí tu vai ver que você vai ficar satisfeito nessa tríade toda de referências, né, de segurança, de quietude, de paz e de amor. E aí você vai vendo isso que a gente está falando na sua vida. Então, cabe a você observar até que de repente você diz, uau, realmente é possível, está acontecendo comigo. Né? Então, realmente só depende da gente, só depende de você. É esse o recado que eu gostaria de deixar. De agradecer essa oportunidade aí de estar, né, tocando cada coração que estiver ouvindo isso, sentindo. Agradecemos muito, Chico, pela oportunidade de estar aqui com você hoje, levando essa mensagem muito sagrada para todos nós. Se você chegou um pouquinho atrasado no nosso programa, isso não é um problema, porque você pode assistir na íntegra através do Spotify e do YouTube. E quem quiser seguir a gente pelo Instagram, nosso @ é Tria na Rede. E lá tem o link para também acessar o Spotify e o YouTube. Muito obrigada pela presença de todos. Um ótimo dia e um grande beijo no coração. Até mais. Obrigadão, hein? Muito obrigado.